e ele ia à falência se fechasse o comércio, o cara olha pra ele e fala: o que que eu tenho a ver com isso? O comerciante pequeno não tá aguentando mais. Não tem caixa para isso, né? Não tem reserva, né? É igual o senhor comentou, né? E uma cidade fecha, a outra não fecha, o pessoal vai trocando tudo daí. Vai, não adianta, porque vai mesmo. Vão tudo pegar aqui, porque aqui tem testado. Ô, Lígia, e o lugar mais perigoso de pegar isso é no mercado. Por isso eu só vou na escola. É no mercado, Thiago? É no mercado, professor, o senhor imagina. Uma pessoa contaminada vai lá e pega uma latinha de mastomate, elefante. Um exemplo. Daí, daí você pega ali, a pessoa pega, não vou levar mais, devolve lá. Daí passa o coitado, o inocente lá, pega a latinha de mastomate, contaminada e acaba, por algum motivo, levando a mão no rosto. E todo mundo, vamos falar a verdade. Já É um passa a mão no negócio. olho? Já pegou o vírus. E você imagina quantos produtos uma pessoa contaminada na hora que ela fazendo uma compra, imagina quantos lugares do mercado ela não vai relar. O pessoal não limpa a carrinha quando termina de usar, vamos falar a verdade. É que nem o Danilo comentou aqui, ó, amanhã vai abrir um Molicenter em Açaí, que é uma rede de mercado grande de Arapongas. Você imagina o movimento que vai dar? É. Nossa, mas nessa altura do campeonato vai abrir? Já tinha comprado ano passado, professor. Mas aqui E tá de também tá reforma. abrindo loja. Aqui tá abrindo loja. Teve uma loja de Cornélio que veio pra cá agora. Estão inaugurando. O Paulão, o Move Martins vem demais, hein, Paulo? Deu bastante gente? Ah, não sei, não fui. E vamos começar então, pessoal? Bora. Nossa, hoje só deu 13 pessoas. O pessoal tá desanimando, hein? É segundo. Na sexta-feira deu 5 pessoas. Ai, que absurdo. Deu mais. Deu umas 10. Eu falei, acho que na sexta-feira eu vou só gravar a aula e vou disponibilizar. Porque tá dando muita pouca gente. É sextou. Sextou. É só o Rafael que fica sextando com a namorada dele. O resto vai tudo sextar em outro lugar. É mesmo, né? Bem, então a gente vai começar pela disciplina de geografia econômica. E hoje a gente vai ver sobre os ciclos econômicos de Kondratiev. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre? Jamais. Não? Não. Bem, isso é bem importante vocês saberem, porque cai bastante em concurso também. Então, acho que tem alguém querendo... o Guilherme, para variar, chega atrasado, né? Aí, para mim fazer essa aula, pessoal, eu utilizei um capítulo do livro Intelectuais Dissidentes na Revolução Russa, né? E quem elaborou esse capítulo foi o Antônio Gonçalves Rocha Júnior, né? E o capítulo que ele elaborou, né, o título é As Derrotas Políticas de Nikolai Kondratiev no Processo da Revolução Russa. Então, por que né, assim, logo de cara, a gente já começa, então, a observar, né, o quão interessante é já esse título, tanto do livro quanto do capítulo, né?
Veja só, o título do livro, Intelectuais Dissidentes na Revolução Russa, né? E o título do capítulo, As Derrotas Políticas de Kondratiev no Processo da Revolução Russa. O que isso quer dizer, pessoal? Que durante e após, né, a Revolução Russa, vários intelectuais que trabalhavam para os bolcheviques, eles, né, conforme se deu os processos, né, de pesquisa, eles acabaram elaborando algumas teorias que não iam ao encontro, né, da proposta política e ideológica dos bolcheviques, né, que saíram vencedores durante a Guerra Civil Russa. Então, por isso que esses intelectuais, eles acabaram, né, ou sendo presos, ou sendo mortos, outros fugiram, né, como foi o caso do Trotsky. Alguém já tem uma série muito interessante na Netflix, né, que é sobre a vida do Trotsky. O Trotsky, ele também foi uma figura muito importante, né, durante a Revolução Russa, mas depois, com as suas divergências, né, políticas com o Lenin, ele acabou fugindo, e essa série ela vai contar toda essa trajetória da vida, né, do Trotsky, e também vai enfatizar muito bem essa questão de como foi a Revolução Russa. Então, para quem quiser saber um pouco mais, eu sugiro estar assistindo essa série sobre o Trotsky. Tem uma outra série também que vai falar dos momentos que antecederam a Revolução Russa, que se chama Os Últimos Anos dos Czares. É uma minissérie que também está na Netflix, que conta muito bem o processo, né, de transição né, do último imperador czar até a Revolução Russa. Então, esse é o Kondratiev. E assim como em todas as aulas, né, que eu passo para vocês, é interessante a gente fazer, então, toda a trajetória da vida do autor, porque boa parte dos acontecimentos que acontecem na vida deles em algum momento vai acabar influenciando na elaboração teórica deles. Então, por isso, né, que toda aula, né, que eu vou falar de algum economista e da sua teoria, né, eu começo, então, por como se deu a história de vida deles, né, porque isso vai influenciar bastante. E com o Kondratiev não foi diferente. Então, ele nasceu em 4 de março de 1892, né, no final do governo conservador do czar Alexandre III. Né. E a cidade onde ele nasceu ficava na beira do rio Volga, né, a 300 quilômetros de Moscou. Agora, um dado que é muito importante, que a família do Kondratiev eles eram camponeses, né, então eles já tinham essa tradição. Era uma família bem tradicional, camponesa, no território russo. Né? Então, pelo fato dessa vivência dele no campo, isso também vai influenciar bastante na construção teórica do Kondratiev, né? Porque além da teoria dos ciclos, ele também vai fazer vários textos sobre a questão agrária russa, né? E daí ele vai desenvolver também alguns elementos teóricos, destacando o papel dos camponeses
né, a partir da Revolução Russa, e é justamente nesse embate, na proposta dele sobre como que deveria ser a condução das políticas, né, agrícolas da União Soviética, é daí que eles acabaram prendendo ele e depois também executaram o Kondratiev, né, justamente por essas divergências teóricas e políticas vinculadas principalmente a essa defesa que ele tinha sobre os camponeses russos. Então, né, vejam que de onde ele nasceu, que vai acabar influenciando também lá na frente durante a vida profissional e acadêmica do Kondratiev. Então, ele recebeu a sua escolarização lá na vila onde ele morava. Em 1911, né, lá com 18, 19 anos de idade, ele foi admitido na Faculdade de Direito lá em São Petersburgo. Né? Então, justamente pela família dele, né, ser tradicional camponês, então ele já tinha né, desde o seu berço, uma questão cultural, né, um pouco mais elevada do que a maior parte, né, da população russa que vivia durante aquele momento. Então, a partir disso, a partir da formação dele, ele conseguiu ser admitido, né, no curso de Direito lá em São Petersburgo. Aí, em 1915, né, em meio à Primeira Guerra Mundial, ele concluiu a universidade e escreveu uma monografia intitulada O Desenvolvimento Econômico, né, de Zemstivo, que era justamente a província de Kostroma onde ele residia, ou seja, então, uma ligação muito próxima, né, de onde ele nasceu, e foi justamente a partir desse lugar que ele nasceu que ele elaborou a sua monografia de conclusão da graduação, né, que ele fez, então, esse estudo sobre o desenvolvimento econômico dessa localidade. Então, com esse estudo, essa monografia do Kondratiev, ela teve um impacto acadêmico na época muito positivo. E foi justamente por isso que ele foi convidado para colaborar na área de economia política da universidade. Ou seja, então, esse estudo dele teve teve muitos aspectos positivos durante esse momento, e isso fez, então, com que ele se destacasse, né, naquele meio universitário em São Petersburgo, sendo chamado, então, para trabalhar, né, nessa área da economia política, nessa universidade. Aí, lá em 1916, já com 24 anos de idade, ele se tornou responsável pelo Departamento de Estatísticas Econômicas da União Zemstvos em Petrogrado. Ou seja, então ele começa lá na universidade, depois ele já parte para o trabalho dentro do Estado. E durante, né, a Revolução de Fevereiro, ele foi militante do Partido Socialista Revolucionário. E ele ocupou, né, dentro desse partido um papel, né, de destaque na burocracia, justamente a partir do conhecimento que ele tinha da estrutura agrária russa. Ou seja, então, por ele trabalhar muito bem com dados estatísticos, né, e ter esse conhecimento sobre a estrutura agrária russa, né, justamente por ele vir de uma família camponesa, então ele se deu muito bem trabalhando, né, nesses departamentos burocráticos, né, do Partido Socialista Revolucionário. E como militante, né, desse partido, o Kondratiev ele defendia a reforma agrária e que a reforma agrária ela suprimisse a propriedade privada e a terra fosse apropriada pelo trabalhador. Então vejam aí esse laço, né, esse laço entre
a tradição camponesa dele com a sua proposta de reforma agrária, ou seja, ele queria extinguir totalmente a propriedade privada e que toda essa terra ela fosse distribuída para todos os trabalhadores. Alguém tem alguma questão, pessoal? Vocês estão deixando para falar na outra aula, né? Certeza. Todo mundo assistiu o vídeo? Os vídeos, né? Eu assisti. Assisti também. Olha lá, o Danilo assistiu. Então o Danilo vai falar bastante. O Danilo vai ligar o microfone hoje e vai falar bastante pra gente. Pegou pra Cristo. Então, após, né, a Revolução, né, de outubro de 1917, né, que foi a Revolução Russa, né, quando eles, né, realmente tiram, né, os czares do poder, os czares, né, que é a mesma coisa que se fossem, né, os reis da Europa Ocidental, né? Na Rússia eles têm esse nome, né, os czares, ou seja, ao longo de toda a história russa, né, houve uma série aí de inúmeros czares que foram os imperadores, né, desse território russo. Então, o autor desse capítulo, ele destaca que a obra produzida pelo Kondratiev, né, ela foi marcada por dois momentos, né? O primeiro momento, ele se concentrou nas atividades acadêmicas e ele viveu ali submetido ao ostracismo social após a Revolução. Ou seja, por que esse ostracismo? Por que ele ficou escondido? Né? Por que resolveram deixar o Kondratiev de lado? Foi justamente porque as propostas do Kondratiev, né, não iam de acordo com as propostas dos bolcheviques, né? Os bolcheviques liderados principalmente pelo Lenin. Então, né, o Kondratiev, com toda aquela proposta dele sobre os camponeses, né, que todas as terras deveriam ser distribuídas, né, o Lenin ele já tinha uma outra leitura da realidade. Né? Para o Lenin, né, apesar do Estado, né, obter naquele momento para si todos os meios de produção e manter algumas estruturas do modo de produção capitalista dentro da Rússia, né, ele considerava então que era dessa forma, com essa formatação, que o socialismo na Rússia ele iria ser construído e que iria ser preparado esse terreno para o modo de produção comunista que viria logo na sequência, ou seja, para o Lenin, então, o socialismo ele seria esse elemento de transição para o comunismo. Então, o Lenin, para que houvesse esse sucesso do socialismo, você deveria manter alguns elementos do modo de produção capitalista. E o principal deles era o quê? Era do avanço do capitalismo sobre o setor agrícola russo, ou seja, o Lenin ele pregava uma intensa modernização do setor agropecuário russo. Né? Já o Kondratiev ele pregava totalmente o contrário. O Kondratiev ele pregava o fortalecimento, né, desses camponeses tradicionais, né, justamente para você manter esse emprego. Né? Ele não dava tanta ênfase na questão da industrialização. Né? O Lenin ele já tinha uma outra leitura para o Lenin. Né? Ao mesmo tempo que você deveria, né, abrir totalmente o setor agropecuário para o capitalismo, você deveria também, ao mesmo tempo, investir todo o capital necessário no setor industrial, porque dessa forma que você também criaria um proletariado urbano muito forte. Então, a partir dessas divergências entre Kondratiev e
bolcheviques liderados pelo Lenin. Então, foi a partir disso que o Kondratiev ele acabou, né, sendo deixado de lado. E já, né, depois desse primeiro momento, o Kondratiev ele acabou assumindo novamente funções burocráticas dentro do Estado, né, já com o Partido Comunista no poder. Ele foi chamado, então, para trabalhar, né, e ele trabalhou em vários órgãos, né, do Estado da União Soviética, nesse momento, né, justamente, né, por todo esse conhecimento, né, de estatística e de economia que ele possuía, justamente por ele trabalhar muito bem com essas questões burocráticas que existem, né, dentro, né, do aparelho do Estado. Só retomando, então, durante, né, a Guerra Civil Russa, que foi de 1918 a 1921, o Kondratiev, então, ele adotou um caminho diferente, né, dos seus camaradas do partido, né? Só lembrando que o Kondratiev, né, até para se não distanciar muito, ele fazia, né, parte do Partido Socialista, né, mas, né, por toda essa questão dele, essa perspectiva teórica dele, ele, né, era acabado aí deixado de lado. Mas ele, diferente dos seus amigos, né, do partido, que fizeram várias tramas, né, conspiratórias contra os bolcheviques, né, o Kondratiev, ele, apesar do ostracismo, ele não ficou tentando fazer nenhum tipo de traição contra os bolcheviques, né? Ele apenas se posicionava publicamente contrário a eles, mas ele não armava nenhuma situação contra os bolcheviques, né? Então, a partir disso, ele, durante um tempo, ele conseguiu ali se manter. E ainda, né, durante esse momento, ele foi, aos poucos, né, adentrando no aparato burocrático do Estado, né, por todo o conhecimento que ele tinha, e, ao mesmo tempo, ele continuava todas as suas atividades acadêmicas, ou seja, então, uma parte do tempo ele trabalhava, né, nessa parte administrativa do Estado, e a outra parte ele se dedicava aí às suas pesquisas acadêmicas, ou seja, então ele conciliava esses dois momentos. E isso vai influenciar bastante depois para a construção teórica dele, para a construção da sua tese sobre os ciclos econômicos, né? Porque é justamente a partir desse trabalho dele dentro do Estado que ele vai conseguir vários dados importantes que vão basear a sua tese sobre os ciclos. Então, conforme, né, ele foi se adentrando paulatinamente no Estado, então ele chegou lá em 1920 com 28 anos e ele acabou criando, né, dentro da estrutura de Estado, esse Instituto de Conjuntura, né? Ou seja, esse Instituto de Conjuntura, eles faziam vários estudos sobre os diversos setores produtivos da União Soviética. Então, né, a partir desse momento, ele começa novamente a ter um destaque frente a esse cenário teórico, né, da economia da União Soviética. Ele fez tanto, né, teve tanto destaque nesse momento, que esse Instituto de Conjuntura que foi criado por ele foi incorporado ao Ministério das Finanças, né? E ele tinha a ajuda de 51 importantes pesquisadores que eram aí de diversas áreas, né, da sociologia, da história, da economia, da antropologia. Então, ele conseguiu
fazer uma equipe multidisciplinar e conseguiu, né, produzir vários estudos acadêmicos importantes e que foram essenciais, né, para a leitura de conjuntura da União Soviética durante aquele momento. Então, né, para divulgar todas essas pesquisas, o Kondratiev ele elaborou, né, 2 veículos de publicação, né? Um deles, o Boletim Econômico do Instituto de Conjuntura, e o outro é uma revista, né, acadêmica chamada Problemas de Conjuntura. Ou seja, então todas aquelas pesquisas com essa equipe multidisciplinar que trabalhava com ele no Instituto de Conjuntura, eles então tinham esses 2 veículos, né, de publicação para estar divulgando as suas pesquisas, né? Então, a partir disso, ele foi tomando cada vez mais nome aí dentro desse meio acadêmico e também do meio econômico da União Soviética. Então, né, como eu disse, graças aos seus conhecimentos técnicos, as ações, né, que ele desenvolveu no Instituto de Conjuntura, ele passou a colaborar, então, cada vez mais com esse novo Estado que surgiu logo após, né, o fim da Guerra Civil Russa, né? Então, ele foi tendo todo esse destaque, né? E, além disso, além desse instituto, ele trabalhou como assessor, né, no comissionário para a agricultura no comissariado das finanças, né? Ou seja, então, por toda aquela experiência dele, né, aquela vida camponesa dele, ele atuou também nesse órgão vinculado à agricultura. E ele também foi um economista muito importante do Conselho Superior da Economia Nacional e também do Comitê Central de Planejamento, né? Só lembrando que, né, a partir, né, que os bolcheviques eles tomam o poder, né, logo depois do fim da Guerra Civil Russa, né, toda a estrutura econômica da União Soviética ela passa a ser feita a partir desses planos, né? Ou seja, a economia toda ela é traçada a partir desses planos, né? Ou seja, esse planejamento. Então, por isso que esse Comitê Central de Planejamento, a Gosplan, ela vai ter esse papel muito importante durante esse início, né, do Partido Comunista no poder na Rússia. Então, ele trabalhando em todos esses órgãos, né, do Estado na União Soviética, então isso acaba ampliando os horizontes teóricos do Kondratiev, né? Então é a partir desse momento que ele vai então dar ainda mais corpo para a sua tese sobre a dinâmica da economia mundial. Aqui eu já falei. Então, durante esses anos 20, né, segundo esse autor, foram assim os anos que mais o Kondratiev ele produziu academicamente. Ou seja, então foi nesse momento que ele escreveu sobre a produção e comercialização de sementes da economia camponesa. Ele escreveu sobre o mercado de cereais e a regulação durante a guerra e a revolução. Ele escreveu sobre o mercado mundial dos cereais, e tudo isso estava vinculado justamente ao Conselho de Cooperação Agrícola Unificado, que também era mais um dos órgãos importantes dentro aí do planejamento econômico da União Soviética. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então, os ciclos econômicos longos como hipótese e sua defesa científica. Então, aqui, né, a partir desse item, eu já vou começar a tratar especificamente sobre, né, como que ele começou a estruturar, então, essa tese dele sobre os ciclos
econômicos. Então, os anos que vão de 22 a 24 foram marcados pela descoberta da existência dos ciclos longos na economia mundial. Ou seja, era algo assim bem original naquele momento você escrever sobre essas oscilações que existem, né, na economia capitalista ao longo, né, de vários anos, né. O Marx ele escreveu, né, sobre ciclos, mas o Marx escreveu sobre os ciclos curtos, ou seja, ciclos lá de 10, 5 anos, né. Já o Kondratiev não. O estudo que o Kondratiev fez foi, ele pegou uma base de dados, né, de 2 a 3 séculos, ou seja, então ele pegou todos esses dados e começou a fazer a comparação deles, né, traçar alguns padrões de comportamento. Ele analisou várias tabelas de preços, né, de alimentos, né, de vários utensílios, né, também sobre valor de capital acumulado, sobre lucro de bancos. Então, ele fez uma série, então, de estudos e foi onde ele começou a descobrir que durante, né, um período de tempo dentro já do modo de produção capitalista, existiam, então, essas oscilações dentro da economia capitalista. Então, essa descoberta dele, ela foi apresentada a princípio de maneira bem cautelosa, né, apenas como uma hipótese e como um capítulo final num trabalho que ele expôs lá em 1922, né, porque apesar dele ter descoberto todas essas oscilações dentro da economia capitalista, ele tinha que ter muito cuidado, porque boa parte, né, dos integrantes aí dos bolcheviques, eles acreditavam que o capitalismo ele não tinha essas oscilações, né? Segundo eles, o capitalismo ele ia oscilar, mas justamente para baixo iria ser justamente o momento de ruptura, onde você começa ali um novo modo de produção. Então, eles não acreditavam que o capitalismo ele era capaz, então, de ao mesmo tempo ele ter essas ondas ascendentes, de ter essas ondas descendentes, decrescentes, e depois voltar a se recuperar. Então, para eles, isso não existia. Então, vem daí, né, toda essa cautela do Kondratiev de estar aí divulgando, né, essa tese dele. E também pelo fato de, nesse momento, o Kondratiev ele não tem encontrado todas as respostas necessárias para ele enfatizar na real existência desses ciclos. Ou seja, então, essa tese dele, ela tinha vários pontos frágeis que ele foi aperfeiçoando ao longo do tempo, mas, a princípio, ela tinha, então, todas essas fraturas, né? Então, isso aqui eu já falei. Isso aqui, pessoal, é só para vocês, então, terem uma noção, né, do como que funciona, né, esses ciclos, né. Então, segundo o Kondratiev, é justamente nos momentos que eu tenho aí os momentos de desaceleração, né, do modo de produção capitalista, ou seja, no momento decrescente, os momentos em que eu tenho os principais conflitos, ou seja, eu tenho as principais tensões, eu tenho as principais guerras, né? E a partir que o ciclo, né, ele só vai voltar a crescer a partir de uma nova tecnologia, que é descoberta e que é colocada a serviço, principalmente do setor industrial. Ou seja, então, a partir desse momento, eu tenho um novo ciclo ascendente, né, que vai gerar
uma aceleração nos processos de acumulação, né? E depois, novamente, eu tenho um novo processo, né, de estagnação econômica. Então, por aqui dá para vocês verem vários, né, momentos, né, da economia, né, desde lá da declaração da independência dos Estados Unidos, né, passando aí por vários momentos, né. Vejam que lá, durante a Grande Depressão, né, de 1929, foi quando inaugurou esse novo ciclo, né, de desaceleração da economia capitalista, né, e foi onde, né, eu tenho ali o surgimento da Alemanha nazista, né, da Itália, o aprofundamento das relações, né, da Itália fascista, o surgimento, né, da Segunda Guerra Mundial, né, depois, né, lá no final eu tenho a Revolução comunista na China, e a partir daí eu tenho um novo ciclo, né, de crescimento. Então vejam que lógico, né, que esse quadro ele foi elaborado a partir, né, das considerações teóricas do Kondratiev, né, porque o Kondratiev ele não acabou passando lá dos anos 30, né, então, mas, né, através dos estudos dele, ele conseguiu, né, prever que no final dos anos 20 iria ocorrer uma ruptura que iria iniciar um ciclo de desaceleração, uma fase de desaceleração da economia. Então, ele divide cada um desses ciclos em duas fases. A fase A, que é a fase, né, de aceleração, que eu tenho crescimento econômico, e a fase B do ciclo, que é onde eu tenho o momento da depressão econômica, da desaceleração econômica, ou seja, então, essas duas fases. A fase A é ascendente, o crescimento, e a fase B é a desaceleração da economia. E são os momentos em que eu tenho as principais rupturas, os principais conflitos armados, né, as principais divergências entre as grandes nações do mundo. Então, ele deixa isso bem claro. Mas, como eu disse, né, no início dessa teoria dele, ele não consegue embasar totalmente o porquê que esses ciclos eles ocorriam, né? Aqui também uma outra figura, né, que vai ilustrar muito bem essa questão aí dos ciclos, né? Então, aqui está bem nítido, né, cada uma das fases, né, a fase A e a fase B. Vejam ali que nessa figura se inicia a fase B do quarto ciclo, né, de Kondratiev, a partir da crise do petróleo de 1973, ou seja, então ali começa, né, esse outro ciclo, né? Então, justamente por essa perspectiva teórica do Kondratiev sobre os ciclos, né, e que o capitalismo, a economia capitalista, ela se daria através desses ciclos que são construídos ao longo da história. E isso, quando foi divulgado, quando o Kondratiev ele divulgou esse estudo dele, logicamente que não foi bem recebida pela oposição, né, de esquerda na União Soviética, principalmente pelo Ossinsky e pelo Trotsky, né, porque para a maioria, né, dos marxistas russos, a crise do capitalismo e sua queda eram um fato iminente, ou seja, para eles não tinha como o capitalismo ele se recuperar novamente, ele ia cair de uma vez por todas. Então, vem daí essa negação, né, dessa estrutura e dos ciclos do Kondratiev. Mas, né, quando o Trotsky ele pegou os escritos do Kondratiev e passou a analisar vários dados, ele começou a observar
que ao longo da história, né, do modo de produção capitalista, existia sim, ele conseguiu captar que existia então algumas curvas, né, algumas curvas de desenvolvimento dentro, né, do capitalismo. Ou seja, então ele procura deixar bem claro que existe sim, ao longo da história, algumas curvas dentro do capitalismo, mas ele não coloca da mesma forma que o Kondratiev colocava. O Kondratiev colocava, né, que existiam, né, vários ciclos dentro da economia capitalista. O Trotsky não, para o Trotsky, né, o capitalismo ele dava alguns saltos de desenvolvimento, mas quando ele fosse cair, ele ia cair de uma vez por todas, ou seja, então é uma perspectiva diferente, né, entre o Trotsky e entre o Lenin. Então, né, conforme foi se dando o tempo, o Kondratiev ele buscou, então, aprofundar cada vez mais os seus estudos, analisar ainda mais dados, para ele poder comprovar ainda mais e se defender dos críticos a respeito dessa tese dele sobre os ciclos, né? Então, ele acredita que a sua posição não visa eternizar o capitalismo e que os seus críticos, apesar de usarem, né, os conceitos supostamente marxistas, eles possuem uma visão de crises que é totalmente diferente do que o Marx fala, né, no Capital. Então, a partir disso, o Kondratiev ele vai dizer que existe uma distinção entre os elementos reversíveis e os elementos irreversíveis da economia mundial. O que ele colocava como irreversíveis? Irreversíveis, segundo o Kondratiev, são as etapas pelas quais atravessava a economia capitalista entre, né, o artesanato para o capital comercial e do capital industrial para o capital financeiro. Né? Segundo o Kondratiev, essa transição, né, lá do artesanato para o capital comercial, né, como eu já disse para vocês lá em outras aulas, né, quando todo aquele momento que surgiu, né, o capitalismo mercantil, ou seja, da transformação, né, das corporações de ofício para as manufaturas, né, como que foi toda essa transformação. Então, segundo Kondratiev, né, essa transição artesanato, capital comercial, capital industrial para capital financeiro, ou seja, isso era irreversível. Isso era algo natural do próprio capitalismo, ou seja, não tinha o que fazer. Isso era naturalmente iria acontecer, ou seja, as próprias forças produtivas e as relações de produção iriam levar a esse destino, ou seja, do artesanato, né, do trabalho do artesão ser totalmente excluído, né, da história para o surgimento da manufatura que daria então início a todos os processos industriais, né, e produção de larga escala e assim por diante. Então, segundo o Kondratiev, isso era algo irreversível dentro da história do capitalismo. Agora, o que ele colocava como reversíveis? Reversíveis eram os ciclos, né, de conjuntura econômica. Então, segundo Kondratiev, né, a partir dessa leitura dos ciclos, quando você conseguisse captar o momento em que iria haver essa desaceleração da economia, o Estado ele poderia então intervir, né, ele poderia intervir nesse momento para evitar uma queda abrupta, uma desaceleração abrupta da economia nesse momento, evitando uma depressão econômica. Então,
vem daí essa ideia dele de que isso, de você reverter essa tendência do ciclo, isso era algo que a economia planejada poderia conseguir fazer. Então, essa era a leitura, né, que o Kondratiev ele fazia de toda essa perspectiva aí dos ciclos, né? E o pessoal criticava muito o Kondratiev porque eles falavam que os dados que o Kondratiev utilizava existiam muitas falhas, né? Existiam vários períodos da história que o Kondratiev ele não conseguia esses dados, consequentemente, por não conseguir esses dados históricos, estatísticos, ele não colocava nos seus estudos. E isso é onde os seus críticos eles pegavam para enfatizar que essa teoria dos ciclos do Kondratiev, né, tinha várias fragilidades, né? Logicamente, você lá no início, né, do século XX, né, você não tinha toda essa base de dados, né, de fácil acesso. Então, isso foi um dos elementos que acabou prejudicando, né, nessa trajetória dessa tese do Kondratiev e que era um dos elementos e que seus críticos eles pegavam no pé do Kondratiev. Então, né, depois dele estruturar ainda mais os seus estudos, ele começa então a comparar todos os indicadores e conclui a existência de vários ciclos longos, né, 2 ascendentes e 1 descendente, e ele vai identificar esses ciclos da seguinte forma. O primeiro, que é um ciclo ascendente, que vai de 1789 a 1814, ou seja, então esse ciclo de aceleração, de crescimento econômico, ele teve aí uma duração de 25 anos. E depois dele vem um ciclo de desaceleração, que durou 35 anos, ou seja, então vejam que são 60 anos para se completar um ciclo, com a sua fase A de aceleração e com a sua fase B de desaceleração da economia, né? O mesmo acontece, né, com os outros ciclos, né? Que o próximo ciclo, que começou lá em 1848, né, que teve a duração da fase A de 24 anos e depois da fase B durou 23 anos, né, somando o total desse ciclo, ele durou aí 47 anos. E o outro ciclo que até o momento que ele conseguiu escrever, que ele conseguiu prever então esse ciclo ascendente, que foi de 1896 até 1920, né? Então, quando o pessoal acreditava que os anos 20 era de uma aceleração econômica, né, sem precedentes, né, o Kondratiev ele já previa então que no final dos anos 20 iria ocorrer um momento de desaceleração, e foi o que ocorreu em 1929, né, com a quebra da Bolsa de Nova York e toda a quebradeira que veio depois, né? Então vejam que nesse momento o Kondratiev ele acertou, né, nessa perspectiva dele aí dos ciclos, né? Então algo bastante interessante que o Kondratiev ele coloca e que dá para a gente, né, a gente percebe também, né, uma aproximação muito grande, né, entre o Kondratiev e o Schumpeter, é justamente na questão do desenvolvimento tecnológico, né, porque, segundo o Kondratiev, era justamente nos momentos de depressão e desaceleração da economia que surgiam novamente novas descobertas e novas invenções que eram então incorporadas, né, pelo setor, principalmente pelo setor industrial, e isso
era incorporado ao mercado mundial, ou seja, então a partir desse momento que eu tenho o surgimento, né, de um novo ciclo. O Kondratiev ele colocava também, e esse também é um outro elemento que a gente percebe, né, uma influência muito grande no Schumpeter, né, só para fazer um adendo, o Schumpeter foi um dos teóricos, um dos economistas que recupera esses escritos do Kondratiev que estavam abandonados lá durante, né, depois, já nos anos 40, anos 30. Então, o Schumpeter ele faz essa recuperação dos escritos aí do Kondratiev. Então, é por isso que a gente percebe uma aproximação muito grande, né, quando a gente observa aqueles ciclos, né, da inovação tecnológica do Schumpeter, e a gente olha para esses ciclos do Kondratiev, a gente vê, né, muitos elementos em comum. Então, segundo o Kondratiev, né, nos momentos de depressão que eu tenho as principais tensões, né, políticas e econômicas entre as principais nações do mundo. É onde estouram os principais conflitos, né? Porque o que acontece? Eu tenho uma ampliação, da mesma forma, né, que o Schumpeter falava, né, que é justamente por essa ampliação da concorrência que eu tenho uma fatia do mercado cada vez menor. Isso vai tirando cada vez a porcentagem de lucro, e isso vai o quê? Isso vai desacelerando o próprio movimento de acumulação monetária. Então, é isso que vai levar o quê? Isso é que vai levar a um momento de ruptura, um momento de crise. Então, era essa a interpretação que o Kondratiev ele destacava dentro dessa tese dele dos ciclos, né? Aqui eu já falei. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma colocação para fazer sobre o Kondratiev? Achei difícil esse homem aí. Achou difícil? Achei. Também achei muito doido. Saudade, Schumpeter. Também. Schumpeter é mais legal. É só pensar no Schumpeter, que é bem próximo, né, do Kondratiev, né? Os dois, ambos eles vão falar, né, dos ciclos, né? Então, é por aí que a gente vê uma aproximação, né, muito grande, né, entre os dois, né? Porque vejam que lá o Kondratiev ele vai falar, né, que nos momentos de desaceleração é onde eu necessito, né, de novas descobertas tecnológicas para gerar um novo ciclo. E é exatamente isso que o Schumpeter ele falava nos ciclos, né, da inovação tecnológica dele. E o que é importante também destacar que o Kondratiev ele não tinha ele não tinha uma influência marxista nos seus escritos, né? Apesar dele estar em todo aquele contexto, né, da Revolução Russa, ele foi um cara que se formou e que ele primava bastante pelos escritos do Alfred Marshall, né? O Marshall com toda aquela sua teoria sobre o equilíbrio geral, né, da economia, a matematização. Então, por isso que o Kondratiev ele tem esse lado estatístico, matemático muito forte e que acabou levando ele para esse lado, né, burocrático do Estado na União Soviética nesse momento. Ou seja, então o Kondratiev ele não tem latente esse lado, né, de influência do marxismo, né? Então existe aí essa diferença
muito grande, né? Em contrapartida, os contemporâneos dele, né, eram totalmente marxistas, né? O Lenin, o Trotsky e todos esses, né? O próprio Bukharin. Então, existia essa divergência, né? A gente já pode ir direto para a aula de geografia urbana? Pode ser, gente? 5 minutos? Então tá bom, 5 minutos, então daí a gente já volta, beleza?
Pronto, gente, vamos lá? Tem opção, né? Ele tá atacado hoje. Vocês podem repetir o que vocês falaram, que deu problema aqui no meu fone? Não, eu Eu falei que você tá atacado. Que isso? Tomou o Rivotril, ficou atacado. Hoje é segunda ainda. Segundou, né? Por isso, segunda começa os remédios. A gente tem que acelerar no começo da semana e na quinta-feira, daí a gente já Daí na sexta, pisa. na aula dele. A sexta sextou. Vamos começar então, gente? Tá todo mundo aí já, né, Kim? Bem, então vamos lá. Quem que vai começar falando aí? Vamos lá, Danilo. O que que você achou do filme e qual a relação que você faz do filme com os aspectos, né, da urbanização? O que você conseguiu entender? Pode abrir o microfone aí pra gente. E o Danilo vazou? Vamos lá pro Paulo, então. O que você achou, Paulo, dos dois documentários e qual que é a relação que você faz com os aspectos da urbanização? Ih, gente. Bem, vamos lá pro Rafael, então. E aí, Rafael, você assistiu? O que você achou? Professor, vou confessar, eu não assisti. O texto, você deu uma olhada ou não? Também não, professor, visto que tá uma correria no meu serviço. Aí eu nem tive tempo de ler também. Então, beleza. Lígia, o que você achou, Lígia? Eu e a Carol tava falando que ia sobrar pra gente mesmo. A gente tava mesmo. Então, eu gostei do vídeo. Ai, bati no meu computador. Gostei do vídeo. E é aquele papo que a gente discutiu no grupo de estudos, né? Sobre a industrialização e a urbanização no Brasil, que ela se deu de forma conjunta, né? A industrialização junto com a urbanização, e que essa fase no Brasil, ela teve diversas fases, né? Teve a fase mais do rural, que foi a fase que o Brasil se tornou independente, né, até a República, e depois teve um incentivo maior para industrialização, para a urbanização e, consequentemente, da industrialização. Isso, exatamente isso. E fica bem claro, né,
a partir daquele documentário, né, da construção de Brasília, né, qual era a perspectiva, né, do governo, né, porque só retomando um pouco, né, então a gente vem, né, desde lá de 1930, né, quando eu tenho, né, a Revolução de 30, que o Getúlio Vargas ele toma, né, o poder e ele traz, né, toda a sua estrutura, né, ele estava muito atento com relação aos processos, né, de industrialização, né, e o quanto isso estava acelerando o crescimento econômico, né, dos países do centro do sistema capitalista. Então, o Getúlio Vargas ele tentou então trazer esses aspectos, né, da industrialização aqui para o Brasil, né? E como que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer isso a partir de um pacto de poder, né, que foi costurado, né, entre o latifúndio capitalista, naquele momento um latifúndio totalmente capitalista, com a burguesia industrial, né, que era anteriormente uma burguesia comercial. Então, foi a partir da junção desses dois elementos que eu tenho, então, esse início do processo de industrialização, né? E qual que era, então, essa ideia, né, de Brasília? Essa ideia de Brasília era justamente de você fazer uma ligação entre os diferentes pontos do território brasileiro. É justamente isso que a Lígia falou, né? Que a partir desse momento, né, dos anos 30, eu tenho a formação, então, de uma nova estrutura da sociedade brasileira, né? Eu tenho um crescente aumento, né, da população saindo do campo e indo para as cidades, né? Tiago, você assistiu, Tiago, os dois vídeos? O que você tem para falar para a gente? Ô, professor, eu não consegui assistir ainda, professor. Mas Depois da aula eu vou assistir daí. E o que você sabe de Brasília, Tiago? Da construção de Brasília? Professor, a construção de Brasília, pelo que eu sei, ele já era um projeto muito mais antigo do que o próprio Juscelino Kubitschek, né? Se não me engano, Dom Pedro II já tinha uma ideia da construção de uma cidade igual Brasília, devido vamos dizer, povoar o interior do país, né? Então é um projeto antigo, mas esses dias atrás eu tava vendo algumas reportagens que a família, vamos dizer, a família real ainda hoje aqui no Brasil, os Bragança Paulista, eles comentando que foi um erro a construção de Brasília, isso, aquilo outro. Mas é um projeto muito antigo, o projeto da construção de Brasília. Ele é um projeto do segundo reinado já. E foi um projeto que endividou o Brasil também, né? Foi um projeto onde o Brasil fez totalmente um financiamento com os Estados Unidos e até lá, demorou muitos anos para se pagar a Brasília, né? Uma cidade totalmente planejada, que vamos dizer, a população basicamente em si não tem contato com a parte governamental, assim, a Praça dos Três Poderes, isso daqui, vamos dizer, a parte pobre da cidade fica numa das asas do avião e a parte do legislativo, executivo e jurídico fica em outra parte de Brasília, muito longe da população. É exatamente isso. E a Sônia, você assistiu, Sônia, os dois vídeos? Assisti. Eu percebi que eles não botavam fé naquela construção. Parece que, pelo que deu para entender, tinha muita gente que era contra aquela construção. Entendi correto? Pelo que eu entendi exatamente. Do documentário. Muita exatamente. gente torcia contra e não acreditava naquilo, que aquilo ia se concretizar. E só aproveitando aquilo que o Tiago falou, né? Principalmente aquela elite, a elite burocrática que já estava estruturada lá no Rio de Janeiro, né, e boa parte deles eram do partido opositor ao Juscelino Kubitschek, eles é que faziam essa principal frente
oposicionista, né, para dizer que Brasília não ia dar certo, que o Juscelino não iria conseguir construir Brasília, que ia ser um fiasco, que esse dinheiro ia ser um dinheiro jogado fora, né? E é justamente isso que a Sônia falou, né? A oposição naquele momento, a mesma oposição que acabou resultando com o suicídio do Getúlio Vargas, era a mesma oposição, né? Boa parte deles, né, de tecnocratas, né, cariocas, que gostavam, né, de mamar nas tetas do Estado, que estavam acostumadas lá as belezas, né, do Rio de Janeiro, né, eles não queriam ir morar lá no centro do Brasil, né? Então, vem daí também. Nada. Isso, exatamente. E daí um outro elemento para a gente também observar que um dos fatores que levou ao Rio de Janeiro ser o que ele é hoje foi justamente, né, essa transferência, né, da capital do Brasil para, né, que antes estava no Rio de Janeiro, para Brasília, né, porque o Rio de Janeiro ele tinha, né, toda aquela estrutura burocrática, né, estatal, e aquilo fazia circular muito dinheiro, né? E quando Brasília... Pode falar. Professor, eu fiquei curiosa, mas ele entregou naquele prazo? Faltavam tantos dias. Ele conseguiu? Meio que nas coxas, mas... Ele conseguiu entregar? Com aquele jeitinho brasileiro, né? Mas... Ele deu um jeitinho. Ô, professor, É. assim, um questionamento que eu sempre fico pensando. O projeto em si, a ideia do Getúlio Vargas, será que deu certo? Que, digamos, Manaus teve um investimento, voltando para a aula do senhor de industrialização, que foi a Zona Franca de Manaus. Que você alavancou toda aquela região de Manaus. Será que se o dinheiro de Brasília não fosse investido nas capitais do Centro-Oeste, em polos industriais, será que não teria um desenvolvimento maior até do que uma construção de uma capital? Vamos dizer, você construiu uma capital, você colocou ali os poderes só administração. E pessoal rico que saiu do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Mas a parte de mão de obra, de trabalho, indústria, será que o investimento não poderia ter sido diferente? Pensando em ocupar essa região? Então, na verdade, Thiago, eles acreditavam que se você não levasse até o Centro-Oeste, né, toda aquela estrutura, né, porque para você conduzir, para você levar investimentos até aquela parte, né, do território brasileiro, era necessário algo grande, né? Então, essa era a perspectiva deles, né? Que os investimentos para a parte central do Brasil, eles não iriam ocorrer se você não fizesse, né, esse algo grande, né, esse algo inovador, né? E a perspectiva deles era justamente, né, de, naquele coração do território brasileiro, você fazer a ligação, né, entre todas as regiões, né, do Brasil, e que foi, né, o que ocorreu em boa parte, né, a partir da construção de Brasília, que se intensificou o processo, né, de ocupação do Centro-Oeste do território brasileiro, né, tanto que depois, né, quando a gente já chega lá, né, nos anos 60 e anos 70, é justamente a partir daquele momento que eu tenho a chamada expansão da fronteira agrícola, né, que é onde, principalmente, os gaúchos e catarinenses, eles vão, então, para essas áreas da fronteira agrícola e começam, então, a estruturar, né, e é onde hoje a gente tem aquelas grandes fazendas, né, produtoras, né, de gado e de grãos aqui no Brasil. Então, a perspectiva deles era essa, né, de que você não tinha como você habitar aquela parte do Brasil
se você não levasse até lá um grande empreendimento, né? Como que você iria levar uma planta industrial lá sem ter toda essa estrutura, né, de conexão? Então, eles aproveitaram, né, essa ideia de você conectar todo o território brasileiro e construir um novo aparato estatal que também, né, ficasse longe, ao mesmo tempo perto e ao mesmo tempo longe das principais metrópoles brasileiras, né? Porque daí você tem um estado que ele, de certa forma, ele tem do mesmo tempo que ele está isolado do povo, da grande parte da concentração populacional do Brasil, você também faz essas diversas conexões e você amplia, né, toda a região de ocupação naquele momento. Essa era a ideia deles, né? Carol, o que você acha, Carol, disso? Então, nessa ideia que você estava falando agora, nesse contexto, o que levaram as pessoas a interiorizar esse lugar central do país foi essa questão dessa planta industrial da capital de Brasília. Em construir essa nova capital, as pessoas elas foram talvez iludidas de arrumar uma vida melhor, ter uma vida melhor e sair da miséria que elas estavam em várias regiões que elas vieram para trabalhar e morar lá. Então, foi isso que levou a ter uma grande ocupação nesse lugar para construir Brasília. Mas aí também o episódio conta, eu acabei assistindo todos, porque eu fiquei curiosa. Ele conta que essas pessoas que foram trabalhar lá, elas passaram muita miséria. Não que, tipo, no Rio de Janeiro não tivesse miséria, mas que lá foi muito intenso, teve muitas mortes, teve epidemias lá que levaram a mortes em números exorbitantes, também na própria construção. Ele conta no final, se não me engano, do primeiro episódio, uma cena muito trágica de um operário que estava sendo muito explorado para construir, acho que o aeroporto, e aí ele acaba morrendo ali por conta de malária, eu acho. Muita coisa que acontece ali, e também chama bastante atenção que eles construíram um catetinho, alguma coisa assim, para que o Juscelino Kubitschek fosse para lá e não ficasse no mesmo lugar que os operários, tivesse um lugar melhor para ficar lá. E assim, para quem assistiu o vídeo, né, ele deixa bem claro que a ideia do governo brasileiro, né, lá do pessoal que estava por trás, né, da construção de Brasília, a ideia deles o que era? De utilizar aquela mão de obra daquele pessoal, né, que veio, né, do próprio de várias cidades do Centro-Oeste, e também boa parte dessa mão de obra veio do Nordeste. Então, a ideia deles era de fazer esse pessoal trabalhar ali e que esse pessoal, depois, eles iriam voltar para a sua terra natal, né? E foi o processo inverso que acabou ocorrendo, né? Esse pessoal trabalhou na construção de Brasília e não voltou mais para casa. O pessoal, né, estabeleceu ali levantaram lá as suas casas de forma também irregular e acabaram, né, morando, né, e hoje também a gente vê que existe, né, muita periferia também, né, na cidade de Brasília, né, e que surgiu justamente a partir desse momento, que são desses operários, né, dessa construção de Brasília, que não foram embora, que resolveram continuar morando lá, porque eles acreditavam que Brasília iria trazer mais benefícios, né, para eles, que Brasília seria uma capital que iria pulsar dinheiro para todo lado, né? Então, essa era a esperança deles, né? Por isso que eles foram lá para trabalhar, para construir Brasília,
porque acreditavam, né, nesse projeto e que eles iriam melhorar de vida. E, infelizmente, não foi o que acabou ocorrendo com boa parte deles, né? Professor, assim, levantando assim uma dúvida que eu sempre tive. Será que eles nunca cogitaram de Goiânia ter sido a capital naquela época? Que vão dizer, você imagina, você criou todo um aparato de uma metrópole que Brasília criou hoje, sabendo que tinha já uma grande cidade na mesma região, vamos dizer assim. Você não ia precisar criar mais hospital, mais isso, mais aquilo, tantos e tantos e tantos gastos, uma cidade a poucos quilômetros de distância. É que a ideia deles era de fazer essa cidade planejada, né? Se eles já pegassem, né, Goiânia, que já tá, né, que já tinha já um processo, né, de formação socioespacial, eles iam pegar o bonde andando, né? E Brasília, a ideia era de começar tudo do zero, né? E entra esse lado, né, de você fazer um grande monumento, né, para você demonstrar esse poder do Estado, né, que o Estado naquele momento, né, agora a gente entra já numa outra questão, né, aquele momento o Brasil tinha um projeto nacional de desenvolvimento, né, tanto que começou lá desde os anos 30, continuou, né, com os governos, né, que vieram depois da saída do Getúlio, depois, né, com a volta do Getúlio e depois a continuidade, né, com o Juscelino. Então a gente tinha um governo com um projeto nacional de desenvolvimento que era encabeçado, né, pela construção civil e pelo setor industrial, né, com a agricultura apenas ali fornecendo os subsídios necessários para você elencar esse desenvolvimento, né? Consequentemente, o resultado disso, né, foi aí a gente já aproveita a questão do texto, né? Que eu tenho uma intensificação muito grande, né, do número da população urbana, justamente a partir dos anos 40. E isso vai exatamente ao encontro, né, de toda essa questão, né, da urbanização, a intensificação desses processos de urbanização que eu tenho a partir dos anos 40, né? É que daí Brasília, né, com toda a sua proposta, vem para coroar esse momento, né? Então vem daí por isso que eu coloquei, né, Brasília como um elemento central para a gente refletir sobre esse momento, né? Professor, a industrialização não foi mais nos anos 50? Não, ela começou, né, em 1930 e ela foi se intensificando, né, até a década de 70. De 70, tá. Isso. Danilo, tem alguma coisa para falar, Danilo? Nicolas, assistiu o vídeo, Nicolas? O Guilherme assistiu. Eu vou falar, né, que eu sei que você tem saudade de mim, quando não tá. Tá dando pra me escutar, pronto? Tô escutando, aham. Ó, no vídeo, pelo pouco que eu assisti, mas pelo muito que eu escutei, é que mostra muito o Getúlio como democrata, né? No ponto de vista lá do historiador. E aí é uma coisa que, na verdade, é uma dúvida, não é nem... É uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Getúlio é democrata ou não? E outra coisa também que eu vi no outro vídeo é que como a propaganda faz diferença, né? Mostrou o Brasil dos anos 50 como se fosse um paraíso.
E, na verdade, não era. Ah, exatamente. O Guilherme tocou num ponto importante, né? Por isso que eu coloquei também aquele outro vídeo que ele vai mostrar, né, várias notícias, né, dos anos 50 e início, né, dos anos 60, ou seja, né, toda aquela figura, né, do Brasil pungente, o Brasil que crescia, né, daí aparece aquela fala do Juscelino, né, falando, né, de Brasília, então, ou seja, aí tem aquela parte também que vai falar do concurso, né, de Miss Brasil, ou seja, criava-se então esse cenário, né, que o Brasil realmente iria ser uma potência, né, a partir, né, de toda essa estrutura política e econômica dos anos 50, né? Agora, você perguntou do Getúlio, né? Então, o Getúlio, ele foi, né, durante os anos 30 até 1945, e assim, o que ele implantou aqui no Brasil, basicamente, né, foi uma estrutura ditatorial, né? Depois, ele não consegue sustentar no poder, depois, né, de 45, aí, né, vai entrar o Dutra, né, o parente aí do Danilo. Só que daí depois o que acontece? Como o Getúlio, ele vê que aquele contexto dos anos 50 não cabe mais um ditador aos moldes, né, do que foi o Getúlio dos anos 30, então ele acaba se reinventando como uma figura democrática, tanto que daí ele acaba disputando a eleição, ele ganha a eleição novamente, né, e daí ele governa até 1954, né, e que daí, através da pressão da UDN, né, do partido da UDN, que é a União Democrática Nacional, então, que era apoiada pelos militares, né, novamente aí os militares, e eles acreditavam que o Getúlio Vargas ele estava preparando o terreno, né, para uma revolução, né, aos moldes de uma revolução socialista. Então vejam que já vem lá de trás todo esse medo, né, todo esse discurso, né, sobre o golpe, né, a revolução comunista que nunca se concretizou aqui no Brasil, que só fica só como ladainha para o pessoal implantar cada vez mais golpe aqui no Brasil. Então foi isso que ocorreu, né? Então o Getúlio Vargas ele tem então essas duas fases, né? Nos anos 30, com a Revolução de 30, então ele se estabelece como um ditador com uma proposta nacional desenvolvimentista, né? Ele era muito nacionalista. Agora, ele se reinventa como democrático a partir dos anos 50, porque eu tenho um contexto econômico e social e político totalmente diferente do que eu tinha lá nos anos 30. Então, por isso que ele se lança como candidato e vence as eleições e governa até o seu suicídio em 54. Né? Lígia, tem mais algum? Isso, o Paulo colocou ali que o Getúlio Vargas, ele tinha, né, essa admiração, né, pelo Mussolini, né? Então isso realmente aconteceu. Né? Só retomando ali, o Danilo escreveu que no nosso contexto paranaense, a crise do café também fez grandes alterações, como mudanças industriais. Empresários cafeeiros tiveram que mudar sua forma de renda, em muitos casos. No Brasil, exatamente isso que aconteceu. E aconteceu, inclusive, aqui na nossa região, e na minha dissertação, eu demonstro claramente isso, né, que os antigos proprietários, né,
de fazendas de café, uma parte deles começou a se dedicar à pecuária e a outra vendeu a propriedade e começou a investir em atividades comerciais nas cidades e também em atividades agroindustriais, né? Não sei se a própria Frangos Pioneiro, né, um dos donos da Frangos Pioneiro, né, ele era filho de um fazendeiro de café que tinha uma propriedade lá em Tomazina, né? Então, o pai dele vendeu a propriedade lá de café, eles foram para Joaquim Távora e através daquele capital acumulado ali que ele deu início a Frangos Pioneiro. Então, isso foi um processo muito comum aqui na nossa região. Isso eu não sei te dizer, Daniel. Se tem alguma relação desse café pioneiro com a família, né, do Tarcísio, né, que é um dos sócios majoritários, né, da Frangos Pioneiro. Mas isso foi um processo muito comum aqui na nossa região. Lígia, você leu o texto, Lígia? O texto. Cortou o áudio, você leu? Li. Qual que é a relação que você faz com os dois vídeos? Ai, professor, eu já falei, você quer que eu fale de novo? Então, fala dessa urbanização, né, que ele vai... Primeiro, ele fala do censo, né, que vai falar sobre a quantidade de pessoas, né, que o êxodo rural, né, fez com que viessem para esse desenvolvimento, né, e as indústrias auxiliou muito nessa parte. Daí a gente, falando sobre Vargas foi um dos responsáveis pelas criações das maiores rodovias, né, em concessão com as, eu acho que é multinacional, não é? As multinacionais automobilísticas, né, que eles fizeram um contrato, sei lá o quê, que para essa concessão de rodovias e essa concessão também dessas multinacionais aqui no Brasil, para que, né, eles ganhassem dinheiro também, né, porque quanto mais carros tivesse aqui, eles iriam utilizar as rodovias, não iria precisar mais das ferrovias, né, que era o forte naquela época aqui no Brasil, e iria também causar o lucro para essas multinacionais, que é o que também foi desenvolvendo através da industrialização e da urbanização aqui no aproveitando isso que você falou, Lígia, tem uma parte do texto que ele também vai falar que, ao mesmo tempo em que a taxa de urbanização, né, lá nos anos 50 e anos 60, a taxa de urbanização das grandes metrópoles aqui no Brasil era uma taxa, né, de crescimento da população urbana muito parecido com as demais cidades, né, do Brasil. E uma das explicações para isso, né, dessa semelhança nas taxas, né, de urbanização, é justamente no seguinte fato: nos grandes centros eu tenho uma grande influência da indústria, né, que acabou atraindo, né, boa parte dessa população. Agora, nas cidades em que eu não tinha um setor industrial bem desenvolvido, mas acabava ocorrendo o seguinte processo, que se a gente considerar que é nesse momento em que eu tenho o início do processo de modernização das técnicas da agricultura, ou seja, então
essa população dessas cidades menores, então essa população rural ela começa a perder esses postos de trabalho, né, no setor agropecuário, e começam então a migrar para as cidades, né? Então é por isso que eu tenho uma semelhança, né, entre as grandes metrópoles no Brasil com as cidades, né, de uma população bem menor. Então é por isso que eu tenho essa semelhança nas taxas. Mas é justamente porque de um lado eu tenho um setor industrial forte nas grandes metrópoles e por outro lado eu tenho cidades com um setor agropecuário se modernizando e essas pessoas saindo do campo e indo para as cidades. E daí ele entra na questão de falar dos subempregos, né? Que são pessoas que não estão no setor industrial e estão ali trabalhando, né? Fazendo alguns bicos, né? Trabalhando de sapateiro, trabalhando de engraxate, trabalhando de comerciante, trabalhando de boia fria, ou seja, então são esses subempregos que acabam crescendo nessas cidades, né, de porte pequeno e médio. Por quê? Porque eu não tenho um setor industrial ainda desenvolvido nessas cidades. Então, é isso que faz acelerar o êxodo rural nesse momento, né? E agora, trazendo a discussão para a questão de Brasília, boa parte dessa população que vai para Brasília para trabalhar na construção dessa cidade eram pessoas que também estavam, né, no campo, mas que passaram, né, a perder os seus empregos, né, e também a diminuir a sua renda. Então, eles veem na construção de Brasília e uma forma, né, de você aumentar o seu rendimento e de melhorar de vida. Então, isso também é um dos detalhes. E na próxima aula, a gente vai ver muito bem essa questão da modernização da agricultura. Eu não sei se vocês já viram isso na disciplina que vocês tiveram de... Como que é o nome da disciplina? Geografia Rural? Geografia Ou agrária. era agrária? Vocês chegaram a ver sobre a modernização conservadora? Acho que não. Não? Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre como que se deu todo esse processo, né, da modernização da agricultura brasileira, como que isso impactou na vida dessas pessoas, né, que trabalhavam no campo e foram para as cidades. E depois, na outra aula, a gente vai ver como que o setor industrial brasileiro ele se desenvolveu, né, em boa parte, a partir da agricultura, fornecendo os insumos necessários para a produção agropecuária e, na outra ponta da cadeia produtiva, processando toda essa matéria-prima oriunda da agricultura. Então, a gente vai ver esses dois elos dessa cadeia produtiva. Então, nas aulas seguintes, a gente vai ver tudo isso, né, e relacionando com o aumento das cidades, o aumento da segregação residencial nesse momento, que já começa a se intensificar, porque se a gente pegar, né, depois da conclusão da cidade de Brasília, né, Brasília tem uma segregação residencial muito grande, né? Eu tenho esse elemento da periferização, né, de boa parte, né, daqueles que eram ex-trabalhadores, né, da construção de Brasília. Então, eu tenho esse processo de segregação residencial muito latente na capital brasileira, né? Se a gente observar que todo mundo aqui conhece, né, o Legião Urbana, conhece o Capital Inicial, né? Sim. Então,
algo que é bastante interessante, que tanto os integrantes, né, do Capital Inicial, quanto Legião Urbana, e também de outras bandas, né, que surgiram nos anos 80, lá em Brasília, né, a expressão do rock de Brasília, todos eles, né, nenhum era filho de um ex-trabalhador braçal, né, de Brasília. Não, todos eles faziam parte daquela elite burocrática e estatal de Brasília, ou seja, eram os filhinhos de papai que tinham dinheiro para comprar seus instrumentos e a partir daí começaram a fazer rock, mas nada mais do que representa essa estrutura desigual que se consolidou com a construção, né, de Brasília, né? Esse pessoal, essas famílias, né, de trabalhadores do sistema burocrático estatal de Brasília, né, eles moram, né, em habitações totalmente, em bairros totalmente diferentes, né, de grande parte da população de Brasília, que tem essa descendência desses trabalhadores que vieram ali para trabalhar nessas funções braçais na construção de Brasília. Professor, depois com o plano deles, se eu não me engano, o objetivo não era construir assim prédios, casas por segmentos, né? Se eu não me engano, era em ordem alfabética, alguma coisa assim, que mesclassem as classes sociais, tipo, uma pessoa da classe média, da classe alta, poderia morar no mesmo prédio que uma classe mais baixa. Não era isso, se não me engano, o objetivo deles? Tinha essa parte também, mas ela foi um pouco velada, né? Ficou só né, depois que eles viram, né, toda aquela estrutura, né? Aquela estrutura dos trabalhadores braçais que surgiu lá naquele momento, né, o próprio setor de comércio, né, que esses trabalhadores eles desenvolveram, e isso foi atraindo cada vez mais gente para lá, aí eles acabaram que deixando de lado essa torre de Babel que eles, a princípio, né, tinham pensado em construir, né? Então, porque eles pensaram em construir isso, mas antes desse plano piloto acontecer, já estava acontecendo essa segregação, porque com a construção ali de Brasília, alguns bairros foram criados. E aí, se eu não me engano, em um episódio, vem a mulher de um não sei se ele era empresário, arquiteto, alguma coisa assim, vem junto com uma outra que é arquiteta também, alguma coisa assim. E ela ia morar junto com as pessoas trabalhadoras. E essa outra mulher, mulher do cara lá, ela ia morar em outra parte dessa cidade que estava sendo construída. Então tinha um pouco desse preconceito da mulher também, essa divisão social, e também teve muitas outras coisas que os episódios vai contar também do estupro e tudo mais. É exatamente isso. Ela deixa bem claro, né? É muito visível, né, nessa série essa questão, né, da diferença, né, da segregação, né? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. O Paulo escreveu: essa aceleração industrial cria nas cidades o inchaço. Esse inchaço não entendi direito no texto. Tem a ver com o rápido crescimento da população ou o crescimento horizontal da cidade? Então, Paulo, o que acontece esse inchaço, né? Pelo menos né, até a parte, né, que eu compreendo desse processo. Então eu tenho, né, esse setor industrial que ele acaba atraindo, né, boa parte dessa população. Só que chega num determinado patamar
que esse setor industrial ele começa a não dar conta, né, de absorver toda essa mão de obra, né? Então, boa parte dessas pessoas acabam indo para os subempregos, né? E o que ele se refere a esse inchaço? É justamente essa expansão horizontal desordenada, né, de boa parte das grandes metrópoles e cidades médias no Brasil durante esse contexto dos anos 50 e anos 60, né? E é justamente no momento que começa a ocorrer um processo de crescimento, né? Se a gente pegar os dados sobre criminalidade no Brasil, é exatamente a partir desse momento, né, que eu tenho o início da elevação dos dados, né, referentes a criminalidades, a índices de criminalidades aqui no Brasil. Porque se essa pessoa ela vai para a cidade, ela não consegue, né, ter um emprego digno que lhe forneça uma renda mínima, ela vai buscar, então, se ela não consegue se inserir no subemprego, né, ela parte, então, para esse lado da criminalidade, né? Então, a gente tem vários autores, principalmente os sociólogos, que vão tratar, né, dessa relação da urbanização, esse inchaço, esse crescimento desordenado das cidades durante esse contexto, com a expansão dos índices de criminalidade, né? Então, uma coisa está bem atrelada à outra. Isso, Danilo colocou ali, né, que a Ceilândia, né, cidade em torno, né, de Brasília, são formados por familiares dos trabalhadores da construção, né? Exatamente isso, né? Todas aquelas cidades, né, satélites ali, né, de Brasília, boa parte delas, a formação socioespacial delas vem justamente a partir, né, de toda essa mão de obra, né, que foi deslocada até Brasília para a sua construção, né? Mais alguma questão, pessoal? Tiago, não tem mais nenhum comentário, Tiago? A Lígia falou que quer contribuir. Agora não, vai lá. Tá bom. Vou dar na cara da Carol. Fica à vontade, então, Lígia. Não quero contribuir, não. Bem, então, acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aí, né, só fazendo um resumo, então, da aula, né? Então, como a gente viu, né, na aula passada sobre 1930, quando eu tenho, então, um novo pacto de poder, né, no Brasil, e que passa, então, a operar no nosso país, né, um projeto nacional de desenvolvimento que tem na indústria como um carro-chefe. Então, a partir desse momento que eu tenho essa indústria crescendo, né, essas pessoas que moravam no campo, elas começam, então, a migrar para as cidades, né? Ao mesmo tempo que eu tenho o início do processo de modernização da agricultura e também a inserção de novos produtos, né, na agricultura que não demandam de tanta mão de obra, né? Um exemplo disso é a soja, né? O próprio milho, e todas essas culturas elas passam a ser, né, mecanizadas, e isso vai liberando essa mão de obra do campo para as cidades. Agora, quando a gente traz nessa questão de Brasília, né, vem justamente ao encontro para que você conduza o Brasil a esse processo de desenvolvimento encabeçado, né, pela indústria. É necessário você estabelecer essa integração territorial do Brasil, né? E Brasília vem justamente para isso.
para você ocupar essa parte central do Brasil, que até então ela estava, né, com uma baixa taxa, né, de ocupação, você faz com que boa parte das pessoas, né, você instiga as pessoas a buscarem se apropriar daquele espaço, né, justamente depois, logo na sequência, você tem a expansão da fronteira agrícola no centro-oeste do Brasil, né, que depois se torna um polo do agronegócio muito forte. Então, tudo isso vem nessa questão de você integrar todo o território brasileiro e ter no setor industrial como carro-chefe para o processo de desenvolvimento econômico brasileiro, né? Então, começa lá com o Getúlio Vargas, em 1930, tem continuidade, né, com o Dutra e depois com o Juscelino. Então, é essa perspectiva. E tudo isso vem o quê? Tudo isso vem atrelado com o processo de aumento das pessoas indo morar nas cidades, esse crescimento horizontal desordenado, ou seja, o início do processo de periferização, né, a intensificação do processo de periferização, que ele já tinha começado, e intensificação também de outros elementos que vêm junto, né? Tanto que se vocês, para quem assistiu aquele vídeo, né, da propaganda dos anos 50, que aparece uma parte dos bondes, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, porque eu tenho esse aumento populacional, eu preciso desses equipamentos urbanos para manter esse fluxo de trabalhadores pelos diversos espaços das cidades, né? Então, depois, né, como a Lígia disse, já entra a questão, né, dos automóveis, que também está dentro dessa perspectiva industrial e também da mobilidade urbana. Então, uma coisa está atrelada à outra. Falava da casa própria também naquele vídeo lá, não falava? Construção de casa própria. Isso também foi um dos elementos, né, como eu disse, né, a construção civil foi um dos carros-chefes também desse momento, né, dos anos 50, anos 60, na história brasileira. Né? Tranquilo, então, pessoal? Amanhã a gente se encontra, então, às 9 horas. Né? Amanhã vocês têm aula da Júlia, né? Isso, da Júlia. Beleza, então a nossa aula é às 9. Obrigado aí pela participação de vocês e boa noite a todos.